Urgente! Transferban no Botafogo. Veja aqui os reacts das matérias sobre o Botafogo na mídia tradicional e depois vamos comentar essa notícia fresquinha de menos de 20 minutos atrás, menos de meia hora atrás, sobre uma possível punição da FIFA de 3 janelas de punição aí de sem poder registrar jogadores por causa de uma dívida. Se é esse o real motivo, vamos descobrir nos próximos dias, próximas horas. Isso é muito sério. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo um bom serviço de qualidade, todos os dias com muito conteúdo sobre Botafogo, tá? Vamos partir pro conteúdo, vamos partir para os reacts e depois vamos comentar essa notícia urgente. Domingo, como eu disse, tem o campeão Botafogo contra o Palmeiras ao vivo na Globo. Esse é o grande jogo da primeira rodada do Brasileirão, a gente vai acompanhar por aqui. Vou conversar com o André Pessoa, já está aqui o André Pessoa, para trazer as informações do Botafogo. É a estreia do Botafogo e a estreia do técnico, Renato Paiva também, né, André? Exatamente, Escobar. Uma boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Botafogo que treinou pela manhã aqui no CT. O time ainda faz mais 2 atividades aqui no Rio de Janeiro antes de viajar para São Paulo no sábado, onde no domingo tem esse jogaço contra o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva teve um mês para trabalhar, conhecer os jogadores. Nesse período, o time fez 2 amistosos, empate em 3-3 com o Cruzeiro e no último final de semana venceu o Novo Horizontino por 3-1. Renato Paiva deve praticamente repetir a escalação dessa última partida com uma mudança. O Patrick de Paula deixa o time para a entrada do Savarino, ele que não jogou o amistoso, pois estava com a seleção da Venezuela nessa data FIFA. Escobar? E uma boa notícia para a torcida do Botafogo é a renovação do contrato de um cara que foi muito importante nas conquistas do Botafogo no ano passado, né, André? Exatamente. Savarino, Savalizo, como a torcida gosta de chamar, voltou ontem ao Brasil e já assinou um novo contrato com o Botafogo. Ele fica no clube até junho de 2028. Teve aumento salarial, agora a multa rescisória dele passa dos 110 milhões de reais. O Savarino, que chegou ao Botafogo ano passado, veio do futebol dos Estados Unidos e já fez sucesso logo de cara. Marcou 15 gols, deu 13 assistências e foi uma peça fundamental na conquista dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Vai ser titular no domingo, o Botafogo que no ano passado não perdeu para o Palmeiras. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, eliminou da Libertadores. Para fechar, Escobar, uma novidade, né? O técnico Renato Paiva vai poder contar com o Marçal. Ele que voltou ao Botafogo, foi regularizado e fica à disposição para essa partida de domingo. Escobar? É isso aí, a volta do que não foi. O grande Marçal está voltando ao Botafogo. Valeu, André Pessoa, o repórter gente boa. Sorte. Olha aí, completando um mês de trabalho. Olha aqui isso aqui. Olha o que é isso? Cavalaria. É cavalaria alvinegra. Obrigada, Alex. Olha aí, ó, do Renato Paiva no trabalho, né, do Botafogo. O Renato Paiva vai fazer sua estreia com o elenco no próximo domingo, num jogo oficial, né? Já teve 2 confrontos aí amistosos. Vai encontrar o São Palmeiras, tá? Durante esse tempo, ele fez já alguns testes com a equipe. O Flávio Vinick preparou uma reportagem sobre o perfil do treinador e o que o torcedor pode esperar dele. Rodolfo. Ele chegou para colocar ordem na casa. Sem perder tempo, Renato Paiva foi logo mostrando as ideias dele aos jogadores. Nós temos uma ideia de jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes, no jogo posicional. E o jogo posicional é a equipa estar junta, atacando e defendendo. Em 27 de fevereiro, Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo. O português teve quase um mês para deixar o time pronto para a estreia no Brasileiro. É um líder, né? Tem nos ajudado bastante. O grupo também é muito bom, né? Acho que a adaptação também fica mais fácil. Mas é um treinador de muita qualidade, junto com a sua comissão técnica. Está implementando a filosofia de trabalho e a gente vem comprando bastante a ideia. Renato Paiva é daqueles que vai ao campo e coloca a mão na massa para deixar tudo preparado. Tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco desse início de trabalho do treinador de 55 anos. Participativo, ele grita, orienta e aponta o que precisa ser feito. Um comportamento que chamou a atenção dos jogadores.
Vocês viram bastante, né, o quanto ele trabalha ativamente com a gente, né, gosta de fazer parte do trabalho, não só com informações, mas fisicamente também. Não só ele, mas todo o staff dele faz parte do trabalho. E o que eu pude notar bastante foi o quanto ele é detalhista, o quanto ele consegue ver mínimos detalhes em algumas jogadas. Por vezes ele faz a gente também participar. Comandar o atual campeão do Brasil e da América não é uma tarefa para qualquer um. Com passagens por Benfica, times do México, Equador e o Bahia, Renato Paiva foi o escolhido por John Textor. Aqui no Botafogo, ele terá o maior desafio da carreira. Aquilo que nós esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipa campeã, e com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas da nossa parte. Remontar um time após muitas saídas e chegadas, conviver com a pressão dos títulos recentes, desafios para um técnico cheio de energia e vontade de entrar para a história do Botafogo. Que estreia pro meu fogão, hein, Lucas Pedrosa? Encontrar logo o Palmeiras, esse jogo não é no Newton Santos, é no Allianz Parque, é na casa do Palmeiras. São 4 times aí logo na primeira rodada que vão se enfrentar, né? Flamengo contra o Internacional, Perfeito. Palmeiras contra o Botafogo. Então 4 postulantes aí ao título, eu posso considerar assim, porque o Botafogo do Arthur Jorge, para mim, seria o favoritaço. Mas não é o Botafogo do Arthur Jorge. Então o Botafogo, na minha visão, está atrás do Flamengo, do Palmeiras e do Internacional. Mas está ali, pode acontecer, pode encaixar, pode brigar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro, até porque esses jogadores criaram uma casca muito grande no ano passado e sabem como jogar essa competição. Então eu não tenho dúvida, eu estou muito ansioso para ver o que o Botafogo tem a nos apresentar, ao que o Renato Paiva também tem a nos apresentar, porque ele é um técnico que joga no mesmo modelo do Arthur Jorge, jogo posicional, pontas abertos. A questão é, será que ele vai ter a mesma qualidade para poder, no meio do jogo, fazer as mudanças ou não fazer mudanças, como foi na final da Libertadores, e conseguir posicionar o time como o Arthur Jorge conseguia? Essa é a grande questão. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo hoje extremamente importante contra o Corinthians. O Botafogo pode encarar pegar na ressaca de campeão ou de derrotado. Ou na crise. Vamos beber água, 2 litros por dia. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo. Rodrigo Brandão. Azevedo, hoje nós vamos falar sobre a valorização de alguns atletas do Botafogo. Jogadores que foram contratados na temporada passada, ajudaram o clube a realizar a melhor temporada da história ao longo desses 120 anos de existência do clube e que recentemente tiveram os seus vínculos estendidos merecidamente com um aumento salarial e aumento também da multa rescisória. São os exemplos do John, do Gregory e, por último, o Savarino. O meia-atacante venezuelano concretizou a renovação do seu contrato ontem. Ao chegar aqui no Rio de Janeiro, ele assinou a extensão do seu vínculo até junho de 2028, teve o seu salário reajustado para quase o dobro do que ele recebia e também a multa rescisória passou para 20 milhões de euros para clubes do exterior. O Gregory também teve o seu vínculo estendido, só que até dezembro de 2028 também teve um reajuste salarial e a multa rescisória subiu para 8 milhões de euros para clubes do exterior. Já o John também teve seu contrato estendido até o final de 2028, recebeu um reajuste salarial, houve também um aumento da multa rescisória, mas o valor não foi divulgado. Agora, aí é que vem o detalhe pra lá de interessante, Azevedo. Esses 3 jogadores somados custaram ao Botafogo 6,7 milhões de dólares. O John custou 1,5 milhão, o Gregory 2,5 milhões e o Savarino 2,7 milhões de dólares. Apenas a nível de comparação, Zeve, o Botafogo desembolsou 7,5 milhões de dólares pelo atacante Nathan Fernandes. Pagou também 8 milhões de euros pelo outro atacante Juan Cruz e pagou o mesmo valor pelo lateral direito Vitinho, 8 milhões de euros pagos ao Burnley da Inglaterra. O Nathan Fernandes sequer atuou com a camisa do Botafogo. O Juan Cruz atuou algumas partidas no Campeonato Carioca e não foi bem. Já o Vitinho alternou bons e maus momentos no clube e ainda não tem 100% da confiança do torcedor. É claro que nada impede que esses jogadores arrebentem nessa temporada sob o comando do Renato Paiva. E é isso que nós da imprensa e os torcedores queremos, que eles valham o valor pago por eles a ponto de merecerem uma renovação contratual futuramente, sendo valorizados pelo clube.
Outros exemplos de jogadores contratados por altos valores. O Arthur e o Matheus Martins custaram 10 milhões de euros cada, o zagueiro Jair custou 12 milhões de euros, o Santi Rodrigues, recentemente contratado, 15 milhões de dólares, o Wendel e Luiz Henrique custaram 20 milhões de euros e o Almada, que foi a maior contratação da história do Botafogo, custou 22 milhões de euros fixos. O curioso é que o Savarino, contratado em janeiro do ano passado, custou 2,7 milhões de dólares e, na época, foi a segunda maior contratação da história do clube, atrás apenas do Patrick de Paula, que custou, na época, 6 milhões de euros ao Botafogo. Valeu, Azevedo? Cara, valeu, Rodrigo Brandão, o fantástico mundo do futebol, né, Gabriel? É muita grana envolvida, né? Que loucura, né? A verdade é que o Botafogo ganhou esse potencial de investimento, né? Desde que o Textor assumiu. Em alguns casos dá muito certo, né? A gente não pode negar o sucesso que o Botafogo teve com as contratações do Luiz Henrique, do Almada. Agora, no meu entendimento, o maior case de valorização é o Savarino. O Botafogo buscou o Savarino baratinho, porque é o futebol. 2 milhões de dólares para futebol não é nada. É um valor quase que irrisório. E o cara foi um dos craques da equipe do ano passado. Pra mim, o grande craque do Campeonato Brasileiro. E esse ano, sem Almada e sem Luiz Henrique, talvez seja aquele que mais atrai a nossa expectativa em relação ao bom rendimento. Tem um detalhe, né, cara? Assim, sem Almada e sem Luiz Henrique, eram jogadores primordiais pro sucesso do Savarino também, né? Como ele vai funcionar? E tem isso, né? Carregar um peso diferente. O Savarino entra nesse ano como talvez o craque do Botafogo. Outros jogadores vão ajudar a dividir o peso. Mas no final do ano passado, o holofote ia todo em cima do Luiz Henrique e do Almada. E o Savarino estava ali circulando, sendo, como eu falei muitas vezes, o craque da equipe, um cara que aparecia surpreendendo, que tomou conta da posição dos melhores meias hoje do futebol brasileiro. Mas esse ano talvez ele já inicie com essa responsa, até porque o Santi Rodrigues foi contratado, mas ainda vai passar por uma adaptação. O Arthur chegou, mas não tem talvez o mesmo peso do Luiz Henrique. Então vai ser bem interessante observar. E assim, é um bom movimento do Botafogo. Muito se falou em desmanche, quando na verdade o Botafogo manteve 9 titulares do ano passado, uma base vencedora, e valorizou esses atletas. É aquilo, né, Azevedo? Tu ganha campeonato, tu ganha muito dinheiro de premiação, tu valoriza a sua marca, mas tem que valorizar também os atletas que conquistaram os 2 títulos, e isso o Botafogo vem fazendo. O Rafael Nascimento tá aqui. Ainda tem gente que fala que o scout do Botafogo só faz besteira, inclusive o botafoguense, vai entender. Não vai acertar em todas, né? É natural. Por exemplo, o Brandão citou o Matheus Martins, 10 milhões de euros, ainda não conseguiu render aquilo que se imaginava. O Juan talvez é quem mais atrai a atenção nesse momento, porque custou 8 milhões de euros e muito pouco ainda para avaliar, mas ainda não conseguiu encaixar. Nem sempre vai acertar, cara. Algum jogador, o Botafogo vai gastar muito dinheiro e não vai acertar, faz parte também. Não tem como você ter 100% de acerto, né? O importante é ter uma margem alta de acertos, e isso o Botafogo tem. A Roberta tá aqui, olha. Oi, galera, o Hudson tá aqui ao meu lado ouvindo vocês. Ele ficou muito feliz com a mensagem de aniversário. Ô, Hudson, um abraço pra você, Tamo viu? junto, Hudson. Vamos lá, o Fábio Júnior tá por aqui, o Luan Peter tá aqui também, o Fala Sério segue com a gente aqui. Botafogo pelo menos 2 títulos. Tá postando aqui o Fala Sério, 2 títulos pro Botafogo em 2025, né? 99557-1013, vai. Fala, rapaziada do Papo de Craque número 1, Rangel Tricolor, Del Castilho. Rapaz, esses torcedores aí ficam lavando a roupa suja, vascaíno e flamenguista. Quem vai ganhar, quem vai descer, 8º lugar. Quem vai ganhar isso aí vai ser o Flusão, vocês vão ver só. Pode ver, Flusão na cabeça. Saudações, abraço. Um abraço, cara, valeu. O Luciano Lima tá aqui. Alô, Azevedo, Binho, do Engenho de Dentro Olímpico. A gente tava debatendo isso, né? O bairro que tem alguma instalação olímpica, ele pode se chamar de um bairro olímpico. O Engenho de Dentro tem um estádio olímpico, né? O Flagaludo, muita grana envolvida, falta de fair play financeiro, papai Textor, agora quer din-din de volta, esse ano não ganha nada. Será que tem laranja de novo pipocada? Aí a provocação, né? É legítima, é válida, só não vou entrar nessa polêmica, tá bom? 99557-1013, vai. Fala, galera Transamérica, exceto o Jorginho Estagiário, isso aí não merece nem boa tarde. Que isso, cara? O Vasco tem chance sim, pô, ter uns 8 melhores elencos do país, pô, faz sentido, pô. Basta contratar 2 laterais, um direito e um esquerdo, 2 zagueiros, 2 meio atacantes, 2 volantes e 2 atacantes, né? Aí dá pra fazer um time razoável. Saudações rubro-negras, Jorginho, sem você o programa não anda. Olha, levei um susto, cara. Pô, valeu. Não, porque... Cornetou, depois amaciou. Cornetou e amaciou, que me sacanear. O Sanderson tá por aqui.
O William Macharlec, o Botafogo é o melhor time do Brasil, diz o William aqui. Tá no bolo. Vamos ver, né, cara? Eu acho que é uma interrogação, não é não? É porque assim, ao mesmo tempo que é o atual campeão, um time que meio que tirou férias, né, dos 3 primeiros meses, e a gente ficou sem referencial, ainda mais com uma mudança de treinador. Entrando um comandante novo, que teve um mês aí pra treinar, né, vai completar um mês de treinamentos até a estreia contra o Palmeiras. Eu tenho falado aqui, cara, que o Botafogo pra mim tá nesse bolo aí, tá nesse bolo principal. Nesse momento talvez não seja o melhor elenco do futebol brasileiro, mas eu acho que pra uma primeira metade da temporada é um elenco suficiente pra se manter na parte de cima. 99557-1013, vai galera! Amigos da Transamérica, aqui é Nés Lourenço de Nilópolis, mais uma vez dando carona aos amigos. Opa! Ocorre o seguinte, Mengão vai ser campeão brasileiro esse ano, rapaz. Time bom, técnico bom. Sábado a gente começa a mostrar trabalho lá, hein? Aquele abraço! Valeu, um abraço. Um abraço ao Jorge André também, ao Ademir Pinho e vamos lá, Juninho Ribeiro também tá por aqui. Valeu, galera. Mais um áudio pra gente partir pro Flusão. 99557-1013, vai. Boa tarde, Papo de Craque 1. Luiz Carlos Chirrinha, vascaíno de São Cristóvão. Fala, Luiz. Não vi nada demais o Pedrinho falar que é um dos 8 melhores elencos do campeonato. Não vejo nada demais. E também não jogou nenhuma responsabilidade. Vocês colocam o Vasco também como se o Vasco não tem esse time todo, até concordo. Urgente, Botafogo entra na lista de transfer ban da FIFA e fica proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas. Ou seja, isso dá a próxima janela, dá a de dezembro e dá a próxima de julho também. O que está acontecendo, cara? O Botafogo passou a constar na lista de transfer ban da FIFA, estando proibido de registrar novos jogadores desde a última quarta-feira, 26/3, ontem. A informação foi divulgada em primeira mão pelo advogado Marcelo Bissa Saleres. No site da FIFA consta que o Botafogo está proibido de registrar novos jogadores pelas próximas 3 janelas de transferências. Veja abaixo. A entidade não detalha por qual motivo a proibição foi imposta. Na última quarta-feira, o jornal O Globo noticiou que o Botafogo quitou a dívida que tinha com o Guarani do Paraguai de $452 mil, 2,5 milhões aproximadamente de reais, pela contratação de Matias Segovia, ou Segovinha, para evitar justamente a punição como o transfer ban. Em relação aos reforços contratados até aqui em 25, todos já estão registrados e com condições de jogo. Léo Link, Jair, David Ricardo, Arthur, Juan Cruz, que já estrearam jogos oficiais, Santi Rodrigues, Natan Fernandes, Elias Manuel e Marçal. Aqui embaixo está aí o comunicado da FIFA, no site da FIFA, sobre o Botafogo. Cara, isso aqui é muito estranho, preocupante, porque por só 2,5 milhões, será que foi isso que causou essa punição? Se for, é um erro grotesco da gestão do Botafogo. Não estou aqui querendo criticar, querendo cornetar ninguém, mas se isso aqui for verdade, isso acabou de sair, noticiaram tem 15 minutos, se isso for verdade, é um dos maiores erros e maiores amadorismos que a gente já viu na SAF, né? Por 2,5 milhões de reais, você entrar num transfer ban, sendo que aqui eles listaram os reforços que já chegaram. Como é que vai ficar a questão do Wendel, que chega no meio do ano? Será que vai afetar de alguma forma o Wendel? Cara, não sei. Vou aguardar, né, para tecer grandes opiniões mais duras com relação a isso quando vier o Tairo Arruda, o Textor ou alguém dando uma posição oficial do clube. Mas isso aqui, se realmente é verdade, é muito grave e muito sério, e está colocando em risco demais o nosso ano, não só esse ano, mas também o próximo. Então, cara, isso tem que ser esclarecido o mais rápido possível. Não pode uma coisa tão séria como essa ter se tornado realidade por causa de 2,5 milhões de reais. O Botafogo, que investe 500 milhões numa janela, não pode tomar um transfer ban por dever 2,5 milhões a ninguém. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Plano de membros, sabe quais são os valores. Ninguém aqui
caiu de paraquedas. Essa notícia me deixou bem perplexo, tô preocupado, tomara que seja um engano. Vamos torcer que seja um engano, porque isso não pode acontecer. Fico por aqui, obrigado, até o próximo vídeo.